Fala galera, eu sou o Tio C e hoje o vídeo será sobre o que eu achei de Shikamaru Hiden, que foi a história que foi contada nos episódios 489 ao 493 de Naruto Shippuden. Essa história do Shikamaru sucedeu à história do Sasuke, que foi o Sasuke Shiden, que foi contada nos episódios 484 ao 489. E depois de uma história tão boa e envolvente como o Sasuke Shiden, que trazia o Sasuke como protagonista, e nesse período o Sasuke está muito da hora, nesse período pós-Shippuden, vem Shikamaru Hiden com o Shikamaru de protagonista. E bem, o Shikamaru é um personagem que eu gosto muito, sabe? Eu gosto bastante do Shikamaru e ele continua muito da hora nesse período pós-Shippuden. Então Shikamaru recebe uma missão para investigar e resgatar o Sai, que estava em uma missão no País do Silêncio e não retornou. Mas para evitar uma guerra contra o País do Silêncio, o Shikamaru precisa fazer toda essa missão em segredo para não comprometer a aldeia da Folha ou para abalar a Aliança Shinobi. Então o Kakashi, o sexto Hokage, envia o Shikamaru junto com dois membros da Anbu para o País do Silêncio, o Ho e a Hinoko, que prefere ser chamada de Soko. E quando isso aconteceu, sabe, quando eu vi esse início da história, eu fiquei bem empolgado, esperando que a história fosse ser bem divertida. Mas isso não aconteceu, pelo menos não no início. Sabe, a história e o motivo da viagem eram bons, mas agora nós tínhamos o Shikamaru com dois outros personagens completamente novos. E de início a relação deles não fluiu, sabe, de início ficou bem parada a história. Eu achei que ficou muito parado. E o primeiro episódio acaba com ele e a sua equipe se preparando para deixar a Vila da Folha. E esse episódio se focou muito nos sentimentos e no que o Shikamaru pensa. Eu fiz análise desse episódio até, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir. Então eles vão para o País do Silêncio e conseguem um plano para se infiltrar, encontrar o líder, Gengo, e descobrir onde o Sai está. Esse segundo episódio é focado na relação dele com o Ho e principalmente com a Soko, que está insatisfeita com o período de paz, pois com a paz não vem conflitos, então ela não tem a oportunidade de mostrar suas habilidades no campo de batalha. E eu achei bem legal esse problema que a Soko enfrenta, porque mostra que depois da Guerra Ninja, mesmo o mundo estando em paz, ele não é perfeito e novos problemas surgiram com essa era de paz, como por exemplo, o número de missões ninjas estar diminuindo, e isso afeta a todos de formas diferentes, e a Soko foi afetada por isso. E a Soko também tem costume de falar tipo, sabe, nas frases, tipo, sabe, é um costume que ela tem. Então o segundo episódio acaba com Shikamaru e o seu time se infiltrando na cidade do País do Silêncio, onde o Gengo está. Até essa parte foi bem lenta essa história, sabe? Não foi muito empolgante, não teve nada de muito legal. Então o terceiro episódio começa com o Shikamaru tendo pesadelos relacionados a lembranças que ele não gosta, como por exemplo a morte do Asuma, a morte do pai dele, a morte do Neji. E isso na verdade estava relacionado com o Gengo, que é o vilão. O Shikamaru então entra na cidade e descobre que o Gengo chegou na cidade há mais ou menos 10 anos e expulsou o Lorde Feudal de lá, colocou seus seguidores nas ruas e passou a controlar a aldeia. A Soko fala que Lordes Feudais são inúteis, mostrando que ela tem uma ideia parecida com a do Gengo. Então Shikamaru avista e persegue um ex-membro da Anbu da Folha, que agora trabalha por Gengo. Ao interrogá-lo, Minoichi, que é esse ex-Anbu, que agora é um Kenin, revela que ele, assim como os que seguem o Gengo, são iluminados, shinobis que querem ajudar o Gengo a revolucionar o mundo ninja. Nesse momento, Ho acaba sendo desmaiado por um ataque do Minoichi e tem mais um pesadelo. Quando ele acorda do pesadelo, ele conta sua história, que revela um passado traumático e com muita dor, mostrando que o Ho também tem um passado difícil. Após isso, Shikamaru, Ho e a Soko conseguem uniformes dos seguidores do Gengo e vão para uma praça onde o Gengo irá aparecer. Então, quando o Gengo aparece na praça para fazer o discurso, ele mostra o Sai amarrado e inconsciente e ameaça matar o Sai. Nesse momento, o Shikamaru intercepta o Gengo com um plano de matá-lo, mas o Sai acorda e luta contra o Shikamaru, falando que ele agora é um iluminado e seguidor do Gengo. E o plano para matar o Gengo acaba falhando e o Shikamaru e a sua equipe são capturados. Então finalmente temos um pouco de ação em uma história que estava se focando nos conflitos entre o mundo shinobi, a importância dos ninjas e questões sobre quem deveria estar no poder. E então o terceiro episódio acaba. O quarto episódio começa com o Shikamaru na prisão, tendo uma conversa com o Sai, que agora está sob o controle do Gengo.
E então o Sai mostra um pouco de insegurança que ele tem com a amizade dele com o time 7, dizendo que se fosse a Sakura ou o Sasuke no lugar dele para ser resgatado, o Naruto teria vindo salvá-los. Então Shikamaru diz que aqueles pensamentos são do Gengo e não do Sai. O diálogo deles termina com o Sai indo embora e o Shikamaru dizendo para ele não esquecer que ele é da Vila da Folha. Então o Gengo usa suas habilidades para trazer o Ho e a Soko para o seu lado, deixando o Shikamaru sozinho. Então o Gengo traz o Shikamaru e eles começam a conversar sobre a desconfiança que os países maiores têm com os países menores. E a prova dessa desconfiança são as bijus. Se um país grande decidisse usar uma biju, não teria como um país pequeno, como o País do Silêncio, se defender. Então o Gengo diz que os países grandes não estão dispostos a doar uma biju para os países pequenos, mostrando que eles apenas falavam sobre a paz, mas não estavam dispostos a ceder uma biju para os países pequenos poderem se defender. O Gengo então pede para o Shikamaru acompanhá-lo, e eles começam a andar pelo castelo. Então ele mostra para o Shikamaru uma plantação de flores azuis que são plantadas artificialmente, já que o país não possui fertilidade para uma plantação natural. Enquanto isso, o Gengo diz que um shinobi não deve ficar o tempo todo assinando documentos, e que não é para isso que alguém se torna shinobi. Gengo também diz que se não fosse pela guerra, as habilidades ninjas não teriam se desenvolvido tanto, e o Shikamaru não teria tido tantos momentos incríveis com seus amigos. O Gengo estava tentando controlar o Shikamaru, e o Shikamaru responde isso. Então, o Shikamaru, sendo inteligente, descobre que é pelo cheiro daquelas flores que estimula as memórias das pessoas que o Gengo controla as pessoas. Então Shikamaru foge e fica preso dentro do castelo do Gengo, sem aliados e sendo perseguido. Mas então Shikamaru volta para o salão onde o Gengo estava e o confronta. Então o Sai, o Ho e a Soko lutam contra o Shikamaru e acabam por derrotá-lo. Mas então o Choji, a Ino e a Temari chegam como reforço para ajudar o Shikamaru e o quarto episódio acaba com o reforço chegando. O quinto episódio começa com um confronto entre a Temari e a Soko, o Choji e o Ho, e a Ino e o Sai, enquanto o Shikamaru partiu para enfrentar o Gengo. Então o Gengo atrai o Shikamaru para uma sala escura, onde ele conta um pouco da história dele e de como ele usou os Zabuza para os seus propósitos. Sim, os Zabuza lá do começo sendo lembrado agora. Então o Gengo usa a sua habilidade de misturar chakra na voz para enganar o Shikamaru, mas o Shikamaru então pensa no Naruto e o Naruto diz a coisa mais motivacional que alguém podia dizer. Naruto? Ramen! Então Shikamaru se liberta do controle do Gengo. Então Shikamaru se vê pequeno e diz algumas coisas para ele. 次こそ完璧にこなさなきゃいけないんだ。ガキなんだからもうちょい気楽でいいんだよ。でも俺のせいで仲間を思う気持ちは大事だけどよ。そんなに全部を背負い込むことはないんだぜ。 O Gengo então confronta o Shikamaru e o Shikamaru diz que o Gengo está sozinho porque ele acredita em usar as pessoas ou ser usado, e que aquele lugar escuro e repleto de cadáveres era como olhar para o interior do Gengo. O Gengo então pergunta se o Shikamaru não se importa em ser escravo dos lordes feudais, e o Shikamaru diz que um lugar onde até mesmo os fracos podem viver em paz é o tipo de lugar que ele quer proteger. Então o Gengo é levado de volta para a aldeia e o episódio fica próximo do fim. Mas esse episódio teve outra história acontecendo em paralelo, que foi os casais se formando. Primeiro foi a Ino resgatando o Sai e dizendo algumas coisas românticas para ele, e no final foi o Shikamaru e o Sai chamando a Temari e a Ino para sair, respectivamente. O que foi bem bonitinho, sério mesmo, foi muito legalzinho, principalmente o Sai chamando a Ino para sair. Arigatou, Bijin-san. 感じたよ。君の優しさ。ビジン、そんな。だったらデートなの。
Bom galera, eu gostei do Shikamaru Hiden, sério mesmo, eu gostei. Eu achei um pouco lento no começo, mas no final o Shikamaru dando as respostas para as questões do Gengo e eles se apaixonando no final, sabe, tendo aqueles casais se formando, foi muito legal. E também a infiltração do Shikamaru com a Soko e o Ho naquela aldeia me fez lembrar da infiltração do Jiraiya em Amegakure. E eles usando aquelas roupas com aquelas faixas vermelhas me fez lembrar do Shippuden. E isso foi bem legal. E também nós tivemos a revelação do que significava a abertura, quando mostrava o Shikamaru e depois o Sasuke, mostrando que era o Shikamaru Hiden e o Sasuke Shinden. E depois o Sai sendo afogado naquele lugar escuro, representava ele estando perdido, e a mão que o segura é a mão da Ino. Enfim galera, eu gostei de Shikamaru Hiden, o que vocês acharam? Comentem aí, espero que vocês tenham gostado, conheçam o canal do Cavolds, dica de mestre, conheçam lá que é da hora. Até o nosso próximo encontro e eu fui!